Bom, gente, boa noite, né? Daremos início, então, à nossa aula de hoje e a gente vai falar, né, sobre o contrato individual de trabalho, ok? Da mesma forma que a gente vem falando, né, ao decorrer desse semestre, quanto a nossas aulas, né, é, sempre que a gente fala sobre a relação empregatícia, a vida, né, entre empregado e empregador, né, a relação que é regulamentada pelo direito do trabalho, né, a gente sempre fala que existem dois lados, né, duas partes, não é isso? Da mesma forma, gente, quando a gente vai analisar um contrato de trabalho, a gente vai, é possível, né, é possível verificar que esse contrato de trabalho também, ele vai ter alguns requisitos, né, algumas características que são inerentes a ambas as partes, tá? Então, olha só, a primeira característica que o contrato individual de trabalho tem é a característica de ser bilateral. O que seria um contrato bilateral? Quando a gente fala de bilateralidade de um contrato, a gente está falando justamente que esse contrato tem dois lados, né? Ou seja, tem duas partes. A parte de cá, empregado, a parte de lá, empregador, né? Então, primeira coisa, é bilateral? É. Existem duas partes que são, que estão, né, envolvidas na confecção, na elaboração desse contrato de trabalho, tá? Então, lembre, contrato individual de trabalho, ele é bilateral. Por que bilateral? Porque agrega empregado e empregador. Beleza, gente. Ótimo, né? Fácil essa. Próximo requisito é o contrato, ele é oneroso, tá? Quando a gente fala que o contrato é oneroso, vamos pensar o seguinte: a gente já não falou que esse contrato, ele é bilateral? Bom, se esse contrato é bilateral, a partir do momento que esse contrato tem a característica de ser oneroso, o que eu estou falando com isso? Eu estou falando o seguinte: olha, esse contrato traz algumas obrigações, né? E quando eu falo de onerosidade, que está onerando, né? Que está é, trazendo aí responsabilidade, obrigação, a gente tem que pensar o seguinte: essa onerosidade não é apenas do empregado, né? Do empregador. Porque quando a gente fala de onerosidade, a gente pensa em pagamento, em pecúnia, em dinheiro, em salário, né? Então, quando a gente pensa assim, o contrato é oneroso, subentende-se que o empregador, aquele que assume os riscos da atividade econômica, assalaria, né? Admite, dirige o, a prestação de serviço, tá? Ele tem que pagar um salário, tá, gente? Essa que é a questão da onerosidade para o empregador. Então, quando a gente fala oneroso, a primeira coisa que a gente lembra é a questão de salário. Entretanto, vamos imaginar o seguinte: esse contrato não é bilateral, ou seja, ele não traz duas partes. Quando a gente fala que ele é oneroso também para as duas partes. Para o empregador, efetuando o pagamento de salário, ok? Agora, para o empregado, é prestando a mão de obra para a qual ele foi contratado. Então, existe a onerosidade para ambas as partes. Um prestando o serviço, né? E o outro fazendo o pagamento do salário, tá bom? Tranquilo também, né, gente? Ou tem alguma dúvida? Ótimo, vamos para frente. Aí, turma,
a gente vai falar o seguinte, que esse contrato, ele tem a característica de ser comutativo, né? Comutativo, ele quer dizer o seguinte, que as cláusulas desse contrato são comuns para ambas as partes, né? Então, essas cláusulas contratuais, os ajustes do contrato, eles são conhecidos pelas partes e são cláusulas iguais para ambos, né? Então, assim, se lá traz uma cláusula de responsabilidade para o empregado, também vai trazer cláusula de responsabilidade para o empregador, ok? Então, gente, quando vocês assinam um contrato individual de trabalho, esse contrato, ele é bilateral? É, existe empregado e empregador. É oneroso? Sim, lá vai estar previsto o que você tem que fazer e qual que é a obrigação do empregador, qual o valor de que esse empregador vai remunerar, tá? E ele é comutativo? É. Por que comutativo? As cláusulas são comuns. O ajuste do contrato é conhecido pelas partes, né? Então, as cláusulas que estão ali no contrato são conhecidas pelas partes, tá? Então, turma, a comutatividade é justamente essa cláusula em comum conhecida pelas partes, né? Então, as mesmas cláusulas que vão versar aquele contrato de trabalho que obriga o empregado, também obrigarão o empregador, ok? Mas olha só, o outro requisito, ele fala o seguinte, que o contrato de trabalho, além dele ser bilateral, além dele ser oneroso, e além dele ser comutativo, ele também tem que ser consensual. E quando a gente fala de consensualidade, a gente está falando de anuência. Ou seja, o empregador vai pegar aquele contrato com uma das partes, vai saber que ele tem obrigação de, né? Tem alguma onerosidade ali prevista naquele contrato para a sua pessoa, né? Pessoa jurídica, ou profissional liberal, né? Equiparados a empregador, ok? Ele tem ciência das cláusulas, ou seja, as cláusulas que permeiam o contrato são iguais para ambos, né? Então, ele tem o conhecimento desse ajuste das partes, ok? E aí ele assina. Quando ele assina, ele está anuindo, ele está concordando com aquele contrato, está dando sua anuência, ele está dando sua ciência e sua concordância. Ótimo, beleza. Já o empregado é aquele que integra a outra parte do contrato, ou seja, completamos aí o requisito da bilateralidade, ok? De qualquer forma, ele é oneroso, né? Oneroso para quem? Para o empregado, né? Para o empregador a gente já falou, mas ele é oneroso para o empregado, porque ele vai prestar, né? Ele tem que prestar serviço. Não é isso que nós conversamos? Então, ótimo. E aí, gente, a gente tem que pensar o seguinte: as cláusulas também, elas são comuns para aquele empregado. Ou seja, quando ele pega o contrato de trabalho, ele faz a leitura, pelo menos é o que a gente espera, das cláusulas daquele contrato, ok? E no final, esse empregado assina esse contrato, dando sua anuência, sua ciência, sua concordância quanto ao contrato, valor e cláusulas ali estabelecidas, né? Então, olha só, preenchemos já 4 características do contrato individual de trabalho, né? Beleza, gente. A quinta aí, vamos falar o seguinte, a quinta trata-se de um contrato de adesão. O que é contrato de adesão? Alguém sabe me dizer? Não, ninguém? Contrato de adesão? Professor, Pois não? seria tipo um contrato de adesão
é quando você adquire alguma coisa? Não, Professor, nem sempre seria isso. Oi. ele, na verdade, ele é um tipo de contrato. O conhecimento que eu tenho, que eu tive uma experiência semelhante, é que o contratante, né, ele faz um contrato e que ele não pode ser alterado posteriormente. Não pode haver nenhum tipo de alteração. Ele é como se fosse um contrato fixado, basicamente. Pelo que eu entendi, é isso. Você pode até me corrigir se eu estiver errado. E o Marcelo até mandou agora, é isso mesmo, Marcelo. Ele é um contrato que não pode ser discutido, basicamente. Gente, é só para vocês entenderem com a maior facilidade o que é um contrato de adesão. Todos vocês têm planos de telefonia, não tem? Quando você foi lá contratar seu plano, a operadora te possibilitou discutir qualquer cláusula. Por exemplo, cláusula de multa, se você quiser cancelar o seu contrato antes do período, digamos assim, de fidelidade, que hoje não é possível mais, mas as operadoras ainda fornecem aqueles descontos mediante fidelidade, né? Então, assim, alguma operadora permitiu que você discutisse o período de fidelidade e cláusula de rescisão? Professor, Pode dizer. geralmente eles só passam a informação do plano e dependendo da situação, quando você vai cancelar, eles só passam que tal, que não pode cancelar por causa da fidelidade, essas coisas assim, mas só que cláusulas, essas coisas assim de lei já não discute, não. Tudo bem, mas você assina um contrato, não assina? Sim, assina. Quando você assina esse contrato, como a Bárbara mesmo está dizendo aí, são cláusulas já pré-estabelecidas, né? Então já está ali naquele contrato tudo que é previsto, tá? E quando a gente fala que existe a previsão, né? O que a gente está falando? O que eu quero dizer com isso? Você não tendo a opção ou condição de discutir qualquer cláusula, esse contrato é um contrato de adesão. Só para né, ficar mais claro para vocês, né, eu coloquei essa questão da telefonia, porque todo mundo tem, todo mundo já fez, né, então sabe como que funciona. Você não tem como discutir as cláusulas. Você fica, igual você falou, você fica sabendo de valores e assina lá se você quiser ou não. Se você não quiser assinar, eles não vão te dar desconto. Então você tem que procurar o local, né, a telefonia melhor para você com preço melhor, né? Então o contrato individual não são cláusulas unilaterais, não. São cláusulas pré-estabelecidas, ok? Que você não tem como discutir, tá, Bárbara? É um pouquinho diferente. Cláusula unilateral, inclusive, são cláusulas ilegais. Se existir a unilateralidade em algum contrato, essa cláusula certamente ela será considerada nula, né? E porque não pode prejudicar, não pode ser o contrato não pode ser unilateral, tá? Então, assim, na verdade, o contrato de telefonia é um contrato que permite, né, que dá direitos e obrigações para ambas as partes, ok? Dá direito e obrigações para ambas as partes, mas que você não tem como discutir suas cláusulas, né? Os seus direitos estão ali, os seus deveres estão ali, a outra parte também. Acabou, não tem que discutir. Justamente, como a Marcela falou, o contrato é aquele pronto, não tem como você discutir, né? Reajuste, multa, prazo, não tem como, valores, não tem como discutir. É aquele valor que está sendo comercializado. Da mesma forma, gente, funciona com um contrato individual de trabalho, tá? Bárbara, novamente, o contrato leonino é aquele contrato que existe cláusulas abusivas, tá? É diferente de contrato de adesão. O contrato de adesão, as cláusulas estão previstas. Lógico que pode ser que numa discussão futura exista alguma cláusula ali que seja considerada leonina, que seja uma cláusula abusiva, que ela pode ser passível de nulidade, tá? Mas, a princípio, o contrato de adesão são cláusulas estabelecidas que você concorda ou não. Entendeu? Você concorda ou não. Se você concordar, você assina. Se você não concordar, você não assina, tá? Mas você também fica sem
a prestação daquele serviço, ou fica, como eu vou falar aqui, sem trabalhar, né? Então, quando a gente fala que o contrato de trabalho é um contrato de adesão, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que o contrato de trabalho, ele é bilateral, ele é oneroso para ambas as partes, existem cláusulas comuns, né? Todas as partes, todas as duas partes têm ciências das cláusulas, né? Têm o conhecimento dessas cláusulas. Ele é consensual, ou seja, você tem ciência das cláusulas e mesmo assim assina, né? Só que, gente, vamos pensar. Você tem conhecimento das cláusulas? Tem. Você assina? Assina. Você pode discutir as cláusulas? Bom, a questão de poder, você até pode, né? Agora, a interpretação da empresa, que não sei se vai ser adequada para a contratação do funcionário, né? Porque a empresa, primeiro, vai alegar que o contrato é aquele dali. Se você quiser assinar, beleza. Se você não quiser, não assina. E se você já é um empregado que já, na hora de assinar o contrato de trabalho, já está querendo discutir as cláusulas daquele contrato, né? A empresa, provavelmente, ela vai ficar com um pouquinho de receio ali, porque se a pessoa entrando na empresa, ela já está discutindo, já está, né, causando ali um problema, uma discussão, ou requerendo alguns direitos que pode ser que não estejam previstos no contrato, né, algo diferente que não esteja no contrato, tudo indica que essa pessoa no futuro pode causar algum problema para a empresa, tá? A gente não estou dizendo que 100% das vezes acontece, mas algo que pode acontecer. Então, olha só, quando você vai assinar o contrato de trabalho, vamos falar na prática mesmo. Você está assinando um contrato que você tem ciência das cláusulas e que você concorda. Você não discute essas cláusulas, não tem como ficar discutindo, né? O empregador, ele não vai abrir possibilidade de discussão. Então, é aquelas cláusulas ali e pronto. Agora, eu pergunto para vocês, hoje somos 63 aqui na sala. Quantos leram o contrato de trabalho? Professor, só fazendo um adendo aí sobre isso que você está falando, se você me permite, claro. Eu nunca parei para ler todo o contrato de trabalho. Eu já parei para ler, uma curiosidade, aqueles contratos que a gente faz, né? Contrato entre aspas, na internet de declare e aceite os termos, né? Esses termos, eles dão acesso a muita coisa, a tanta coisa, que a gente não faz nem ideia, nem noção. E que chega a ser abusivo, mas que ninguém nota porque você quer tanto fazer aquele cadastro ou passa rápido aquela parte, então você só aceita. E aquilo ali tem muita coisa que seria interessante se todos soubessem. Sim, sim. Mas aí eu pergunto, estou vendo aqui, o pessoal falando que lei, que tal e tal. Tudo bem, vocês leem, mas vocês discutem esse contrato? Tem como discutir? Não tem, né? Tem alguma coisa lá que vocês não concordam que vocês foram discutir? Já pensou? Você leva o contrato para casa e no outro dia você chega lá discutindo várias cláusulas, né? A empresa, você está em contrato de experiência, né? Ela não vai nem pensar duas vezes para dificultar a sua permanência, né, na empresa, né, gente? Então, assim, justamente, Alisson, a empresa fica com receio, a possibilidade de não contratação é muito grande. Agora, eu vou ser sincero para vocês. Em 2013, quando eu fui contratado na faculdade SEIB, tá, para ministrar aulas, eu nem li contrato. Não adianta. As cláusulas já estão estabelecidas ali. O que eu precisava saber? O dia que eu ia começar a trabalhar, a carga horária que eu ia ter, as disciplinas, né, claro, e o valor da aula, o horário de trabalho. Gente, o resto não adianta. Depois você vai ler, você vai fazer, mas... Disse que a taxa de transmissão no Brasil está abaixo de 1.
Isso significa, por exemplo, que uma centena de pessoas transmite para mim. O pessoal está assistindo até. A gente tem que encarar as boas notícias. Ô, Ângelo, o seu microfone. O pessoal está assistindo até. Desculpa, Aí. desculpa. Tranquilo. Bom, turma, quanto ao contrato ser de adesão, tá tranquilo aí? Porque é um contrato que realmente, mesmo você lendo, você já consentiu, você já concordou, né? Então, assim, não tem como você ficar discutindo cláusulas, tá, gente? E como eu falei, fica até estranho. O empregador contrata a pessoa e ela já discute as cláusulas né, no ato da assinatura do contrato. Então, seria complicado, tá? Bom, dando prosseguimento aí, 1, 2, 3, 4, 5, sexta característica. A sexta característica, gente, é aquela que a gente já tinha, né, falado anteriormente, lá na caracterização do empregado, né, que é a característica do intuito persona, que é aquela característica, né, que é aquele princípio, que é o requisito da pessoalidade. Quando a gente fala de pessoalidade, né, como eu já tinha falado em aulas anteriores, a empresa, quando ela vai contratar, primeiro, o contrato de trabalho, como a gente disse, ele é bilateral, empregado e empregador, é oneroso, onera as duas partes, ele é comum às duas partes, as duas partes consentem na hora de assinar, e é um contrato de adesão, que não tem como discutir cláusulas. Mas olha só, apesar disso tudo, quando eu vou contratar um funcionário, eu estou contratando aquele funcionário, né, gente? Eu não estou contratando o Marcelo para o Samuel trabalhar no lugar dele. Não é isso. Como eu já expliquei outras vezes, se eu estou contratando o Marcelo, somente o Marcelo é que pode trabalhar para mim. Então, no contrato individual de trabalho, existe a questão da pessoalidade, né? Como o próprio nome diz, ele é individual, ou seja, somente aquela pessoa que está sendo contratada é que vai prestar o serviço, tá bom? E 1, 2, 3, 4, 5. Sétima característica é um contrato de execução continuada. Quando a gente fala que esse contrato é de execução continuada, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte: olha, é bilateral, é oneroso, é comum, é consensual, todo mundo assina, é de adesão, não posso discutir cláusulas, é pessoal, ou seja, somente aquele empregado que foi contratado para um empregador, né? Então está definido o empregador e o empregado, existe a pessoalidade, e execução continuada. O que seria execução continuada no caso do contrato individual de trabalho? Não interessa se mudar o quadro societário da empresa, não interessa se o sócio morreu, não interessa se vendeu para outra pessoa, ok? Não interessa nada disso. Ou seja, mesmo havendo alteração no quadro societário da empresa, a execução é continuada. O empregado contratado continua trabalhando, tá? Nada interfere, né? Essa alteração jurídica da empresa, nada interfere na vida do empregado. A princípio, né, gente? Que quando pode acontecer de haver mudanças na empresa, mas a princípio nada não muda, né? Tranquilo, turma? Quanto às características, então todo contrato de trabalho tem que ter essas 7 características. Beleza, turma boa, todo mundo entende tudo, ninguém tem dúvida, vamos tocando. Bom, da mesma forma que a gente falou sobre o contrato individual de trabalho, né? A gente vai falar, é engraçado.
2 slides iguais. Bom, sem problema. Depois eu tiro ele aqui. Vamos lá, gente. Oi, Tainara. Ô, professor, esse material já está no AVA? Ainda não. Eu vou disponibilizar para vocês no AVA um material que eu tenho. Não é esses slides, mas é uma... Até estou abrindo aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui qual que é o material que eu vou disponibilizar para vocês. Que já tem toda a matéria, que aí eu não preciso ficar postando partes, tá? É um livro que vocês podem acompanhar. Deixa eu ver se é um livro ou se é uma apostila. Peraí. É um livro, é uma... Deixa eu tentar abrir aqui. Só um minutinho, turma. Tanto material aqui. Mas não é esse aqui, não. Peraí que abriu o negócio errado. Peraí. Professor e contrato intermitente. Tainara, mesma forma, tá? Todo contrato intermitente tem que preencher esses requisitos aí, ok? Amanhã, sábado... Não, amanhã é de terça-feira, João. Amanhã é de terça-feira, tá? Amanhã não tem, não. Ô, Márcia, deixa eu só olhar aqui qual que é o arquivo, que aí eu já te falo, falo para vocês aí que eu vou postar lá agora. Na hora que eu postar o vídeo da aula, eu já posto o material, porque aí fica evitando eu ter que ficar postando material picado, né? Eu já posto um apostila ou livro que eu tô olhando que eu vou postar para vocês, só para ficar mais fácil de vocês acompanharem, ok? Lógico que no slide aqui é mais fácil de eu passar e vocês irem entendendo, né? Só que a apostila aqui, que, ó, é uma apostila mesmo, que tem tudo isso que eu tô falando, a apostila tá aqui, que aí vocês podem, né? Na apostila, fazer os comentários e anotando, né? À medida que eu for falando, ok, gente? Então fica mais fácil, tá? Então, deixa eu ver aqui. É a apostila mesmo. Tem um livro também. Deixa eu só ver qual vai ser melhor para vocês. Porque, assim, eu acredito que a apostila é melhor, porque o livro é muito voltado para a área do direito mesmo, né? Então, assim, não é a nossa intenção aqui nos cursos promover esse aprofundamento do direito, mas sim que vocês tenham um embasamento legal, tá? Mas daqui a pouquinho tá lá, a apostila de direito do trabalho, que aí vocês podem acompanhar com mais facilidade, tá bom, gente? Então, beleza, vamos lá. Então, continuando aqui o contrato de trabalho, tá? A gente vai falar de contrato ver aqui. Esse aqui tá bom. Eu vou colocar a apostila para vocês. A gente vai falar do contrato de trabalho por tempo determinado e por tempo indeterminado, né? O contrato de trabalho por tempo determinado é aquele contrato de trabalho que tem uma data para iniciar e uma data para findar, né? Então, ele já tem ali pré-estabelecido início e fim, ok, gente? Isso é conhecido como contrato de trabalho por prazo determinado. E a gente tem também o contrato de trabalho por prazo indeterminado. Já chego lá, Marcelo, só um minutinho. O contrato de trabalho por prazo indeterminado é aquele contrato que tem a data de início, mas não tem a data de término estipulada, tá? Por que que é importante a questão se o contrato é por prazo determinado ou se o contrato é por prazo indeterminado, tá? A questão do contrato por prazo indeterminado e determinado somente vai ter valor para a gente, somente vai ter significado relativo às verbas rescisórias, ok?
Quando se trata de um contrato por prazo determinado, esse contrato não tem aviso, né? Não tem que cumprir aviso, e as normas de rescisão, quando a gente for falar de rescisão, elas são um pouco diferentes, tá? Quando a gente fala de contrato por prazo indeterminado, aí sim, aí, né, tem que haver um aviso prévio. E aí, quando a gente for falar de rescisão, vocês vão entender direitinho qual que é a diferença remuneratória quanto a isso, ok? Mas vamos guardar o princípio. Contrato por prazo indeterminado, tem a data de iniciar, mas não tem prazo final, ok? Contrato por prazo determinado, tem a data de início e tem a data de fim já estabelecida, certo? Ótimo. Gente, mas vamos pensar o seguinte, para que exista o contrato por prazo determinado, ele só é possível em 3 ocasiões, tá? Quais ocasiões seriam essas? Vamos lá. A primeira ocasião seria o contrato de trabalho por prazo determinado, né, com termo pré-fixado, quando o serviço, né, for de natureza transitória, tá? O que seria isso? Vamos supor, turma, o que é serviço de natureza transitória? Final de ano, eu preciso contratar para a minha loja alguns funcionários para exercer aquela atividade, né? Só que o meu quadro está cheio, então a lei me possibilita que, por ser uma época sazonal, né, por ser uma época assim de maior movimento, que eu possa contratar trabalhadores temporários, né, para que façam o serviço durante um tempo, né? Depois, o pessoal, geralmente, né, quando esses trabalhadores conseguem aí, se destacar, eles até são contratados pela empresa, né? Então, primeiro requisito para que se firme um contrato por prazo determinado, que o serviço seja de natureza transitória, né? Ou seja, aquela atividade ela vai ter um prazo para começar e um prazo para terminar, né? Ela não vai ser ad eterno, ok? Justamente. Época de festividade, né? Páscoa, final de ano, ok? Tem muito contrato temporário aí, contrato por prazo determinado. Então, essa é uma das condições. Uma outra condição quando o contrato, né, ele é firmado por uma empresa cuja sua atividade é de caráter transitório, tá? Então, vamos lá. Na Páscoa desse ano, a Rosana resolveu, a Lohana resolveu concorrer aí com a Cacau Show e Brasil Cacau, Copenhague, e resolveu abrir uma fábrica de chocolate em casa, tá? O que ela fez? Ela se equipou para aquilo, né? Como a produção dela seria grande, ela teria que emitir nota, então ela criou uma empresa. Essa empresa, qual que era a finalidade dela? Exercer uma atividade empresarial de caráter transitório, ou seja, ela ia abrir, produzir, vender e fechar 90, 120 dias ali a existência dessa empresa, né? Então, olha só, turma, o que acontece? Pelo fato da empresa possuir uma atividade empresarial de caráter transitório, ou seja, ela foi criada apenas para aquela eventualidade, né, que foi a Páscoa, né, ela pode contratar empregados com contrato por prazo determinado, tá? Por quê?
Passou aquele prazo, a empresa vai, não decreta falência, na verdade, né? A empresa vai finalizar as suas atividades e dar a baixa, tá? Então, essa é mais uma possibilidade de contratação por prazo determinado. E a última aí, possibilidade, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, é o contrato de experiência, tá, gente? Quanto ao contrato de experiência, eu só gostaria que vocês prestassem atenção numa coisa. O contrato de experiência, ele só pode ser firmado por até 90 dias, tá? Outra curiosidade do contrato de experiência é que o contrato de experiência, ele só pode ser prorrogado uma única vez por igual período, tá? Então, vamos lá. Se eu tenho um contrato de experiência que eu posso contratar um funcionário, um trabalhador por 90 dias, depois esse contrato, hoje não, depois esse contrato passa a ser um contrato por prazo indeterminado, ou seja, deu 90 dias, eu não falei nada, no 91º dia ali, esse contrato é por prazo indeterminado, tá? Automaticamente. Ou seja, todas as regras de rescisão contratual do contrato por prazo indeterminado passam a vigorar, tá? Então, o que os empregadores fazem, geralmente, tá? Se eu contrato um empregado com um contrato de experiência de 30 dias, eu posso prorrogar esse contrato? Posso. Quantas vezes? Uma vez. Por qual período? Por mais 30 dias. Então, 30 com 30 dá 60, né? Geralmente, o que o empregador quer fazer? Primeiro, ele precisa de um tempo maior para avaliar aquele empregado, se ele vai ter o mesmo prazo, né? O mesmo, se ele vai ter um bom desenvolvimento, ok? Então, o que ele faz? Ele dá para ele 45 dias, tá? Não são todos, tá, gente? Em regra, eles fazem isso, dá 45 dias. Por quê? Porque quando eu for prorrogar, eu não posso prorrogar por uma única vez, por igual período. Então, eu vou prorrogar por mais 45 dias, que aí eu vou atingir a totalidade de 90 dias e não estou descumprindo o contrato de experiência, tá? Se dentro desses 90 dias a pessoa não for, né, apta para o serviço, eu posso dispensar, economizando um pouco aí nas verbas rescisórias. Tá bom, gente? Então, só tome cuidado com isso. Contrato de experiência 90 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Ok? Deixa eu ver aqui se tem o que mais que a gente... Bom, aí, turma, vamos fazer o seguinte. Próxima aula, né? Eu dou continuidade, falo do contrato intermitente, se as regras são as mesmas, ok? E damos continuidade